Bom dia, alunos! Sem rodeios aqui, eu vou apresentar para vocês rapidamente dois projetos usando o RP 2040, rodando exemplos de VGA. Eu achei uma coisa muito interessante. Eu já estava pensando em produzir uma aula, né, com este exemplo aqui, dados inclusive no manual do Raspberry Pico. Mas o que me motivou mais foi que há uns 2 meses atrás foi lançado na mídia aí, uma realização do Doom rodando no Raspberry Pico. Achei fantástico, foi um êxtase, todo mundo gostou, saiu até na revista Forbes esse projeto. Não pelo realmente programa Doom é antigo, mas até hoje ainda está atual, parece que o pessoal ainda gosta bastante de rodar o Doom, mas porque ele conseguiu botar em 2 MB, que foi a capacidade do Raspberry Pico. Isso foi legal. Muito bem, eu já fiz com ele, mas eu queria apresentar para vocês aqui dois projetos com outros clones, né, do Raspberry Pico. Esse primeiro aqui é semelhante ao Raspberry Pico, até a disposição aqui da pinagem, mas tem umas melhorias com relação a ele, né? É um projeto, acho que é chinês, eu comprei bem barato, é bem mais barato que o Raspberry Pico, mas tem uma QSPI aqui de 16 MB. Então, enquanto o Raspberry Pico só tem 2 MB, esse aqui tem 16 MB. Por isso que eu coloquei aqui, porque na realidade o que ele apresenta, o Sanderson, né, o Graham Sanderson, que desenvolveu esse projeto, ele diz en passant, no texto lá da apresentação, que você poderia rodar o Doom 2, o Ultimate Doom, em 8 MB. Muito bem, eu não tenho de 8 MB, o que eu tenho é o Tiny 2040, que tem 8 MB, mas o Tiny 2040, que é esse aqui, ele não tem a pinagem suficiente para rodar um VGA, tá? Então ele está aqui. Mas vamos falar dessas duas plaquinhas então. Essa primeira plaquinha tem a vantagem, ele otimizou aqui a pinagem para ganhar mais pinos. Por exemplo, ele trouxe o pino de reset aqui para dentro, o RAM, né? Então, com isso, você ganha um pininho do lado de fora. Isso é fantástico. Outra coisa que ele fez, ele tirou o 3V3, 3V3 Enable daqui. Por quê? É bem estúpido. Não tem sentido você ter um 3V3 Enable aqui para habilitar o 3V3 que está do lado. Inclusive que ele fica sempre habilitado, né? Quando você quer desabilitar, você aterra. Então ele tirou. E botou apenas os 3V3 aqui, Alt então. Então você tem mais 5 ground, 3V3 e o resto da pinagem, fora vários grounds aqui, dispostos aqui na periferia aqui. Então ele ganha 2 pinos a mais aqui, que ele não tem no Raspberry Pico, tá? Além de ser 16 MB. E tem aqui o boot cell, né, e o restart aqui, um do lado do outro. Aí é fácil você fazer, né, botar ele no estado de boot para fazer a programação. Muito bem. Esse aqui nós vamos falar dele no texto do roteiro. E esse aqui também. Esse aqui é o Raspberry. É o RP2040-0. Não é o Raspberry, desculpa. É o RP2040-0, que é uma realização similar ao Tiny 2040. Mas, eu vou botar ele aqui, ó. Mas ele tem mais pinos disponíveis aqui, ó. Então, são projetos, eu acho que é a Waveshare que desenvolveu. Você observa, ele tem 9 pinos aqui, 9 pinos aqui e mais 5 aqui. Então ele tem todos os pinos necessários para rodar esse exemplo do Doom. Coisa que esse do lado aqui, o Tiny 2040, já fiz aula com ele, não tem, não possui. Então, esse aqui ficou de lado, não vou fazer nada com ele. E vamos falar desse aqui. Esse aqui tem uma grande vantagem. Ele só tem 2 MB mesmo, ele não tem mais do que 2 MB, igual o Raspberry Pico, né? Mas ele tem, além de ser pequenininho, bem menor, metade do tamanho, ele tem pinagens extras ali, além dessas periféricas, que vai de 0, as entradas 0 até 15, aqui exatamente a do VGA, tem mais 26, 27 e 8, os pinos usados aqui para fazer o som, o I2S, inclusive está aqui, ó. Essa plaquinha em 2S. Inclusive eu demorei para fazer essa aula aqui porque eu estava esperando chegar lá da China. Eu comprei de lá, é mais barato.
Então, esse aqui é o decodificador de I2S, interessante, muito interessante, que toda placa que gera I2S, ela não decodifica I2S. Então, você tem que ter sempre uma plaquinha, se quiser um som. Tá? Então, você liga essa plaquinha aqui. Eu já fiz, vou mostrar para vocês como é que é o desenrolar dessa plaquinha. E, além disso, como surpresa também nesse projeto, olha só, ele tem aqui do lado de dentro, aqui, ó, mais 10 pads, tá aqui, ó, 10 pads que você pode puxar uns fiozinhos. Tirando o ground, são 9 pontos aqui, 9 entradas e saídas I/O aqui, ó, em que você puxando, né, soldando o fiozinho, você pode puxar para fora aqui. Eu tirei aqui o separador aqui do conector fieira para mostrar ele direitinho. Vocês têm que ter muito cuidado na hora de fazer a soldagem aqui, tá? Então, por favor, não queime, não. Se bem que esse cara aqui é muito barato, ele custa uns R$16. Estou comprando até mais dois, eu gostei tanto dele, estou comprando mais dois lá da China. Eu não sei nem se vende aqui no Brasil. Mas essa é a vantagem, tem 9 pinos aqui, e esses 9 são pinos que não existem no Raspberry Pico disponíveis, tá? Então você pode puxar, por exemplo, uma das desvantagens dele, o pino 16 que é usado para o H-Sync horizontal, no sincronizador horizontal, no projeto, ele roubou aqui e botou para acender o LEDzinho aqui, tem um LED RGB aqui. Puxa, bacana, bacaninha, mas você perde o pino 16 aqui. Então, a dupla 16 e 17 tem que ser trocada. Eu troquei essa dupla 16 e 17 aqui pela dupla 2021, que está nesses pontos aqui, tá? Então, com cuidado, vocês terem, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem a alteração no programa fonte e compilá-lo, tá? Não é uma coisa assim muito óbvia. Entenda-se que o Graham Sanderson ele não é muito didático, ele é mais operacional, mais prático. E eu, como professor, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trilhar com vocês o caminho, porque simplesmente se vocês lerem o texto dele, vocês não vão conseguir fazer ou compilar o Doom para o Raspberry Pico. Vocês podem até rodá-lo com o exemplo que ele dá, fazendo só a carregar, usando o Picotool ou uma outra ferramenta, você carrega ele roda. Mas se você quiser compilar, trocando valores aqui, principalmente esses dois aqui, 16 e 17 pelo 2021, vocês não vão poder fazer. Tá? Então, no caso, o exemplo dele não rodaria nessa plaquinha aqui. Mas eu já estou rodando e até o exemplo que eu fiz aqui, no final do vídeo, vocês vão ver o desempenho dessa plaquinha aqui com som, tá bom? Então vamos ao roteiro. Aqui está o roteiro. Vamos dar uma passagem rapidazinha sobre isso, porque ele está bem explicado. Levei bastante tempo aí, enquanto esperava chegar as coisas lá da China. E montei algo bem interessante para vocês, que fosse bem didático. Então vamos lá. A placa que eu comprei, uma delas é essa daqui, né? Você vê que a diferença aqui, ó, não tem o V3 Enable aqui, eles tiraram, jogaram fora, incluíram o GP24 aqui, e o GP29 aqui, que foi incluído, tá? Alteraram a disposição de alguns pinos aqui e trouxeram o bootcell para dentro. Bom, já comentei sobre isso, está bem interessante. Essa placa é mais barata do que o Raspberry Pico, além de ter 16 MB aqui de RAM a mais. Muito bem, outra coisa foi aqui, a montagem desse circuito aqui, ó, seguindo a orientação do manual técnico do Raspberry Pico. No manual ele fala em resistências corretas, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, múltiplos, né, de 500, mas não tendo com valores comerciais, você pode usar esses aqui que eu coloquei. E funciona bem,
seus olhos não vão perceber a diferença, tá? Outra coisa, vocês vão comprar a placa conversor e 2S para o sinal analógico, tá? Essa plaquinha aqui no Brasil, ela é meio chatinha, cara. Tá melhor que trazer mesmo lá do AliExpress. Não foi caro não, menos de R$20 você compra ela aqui. Ela tem as saídas, né, direita e esquerda aqui ou através do conector aqui, tá? Outra coisa importante é o conversor VGA para HDMI, porque hoje os seus monitores não têm mais entrada VGA. Bom, se não for o seu caso, você não precisa dele. Mas se você tiver entrada HDMI, você compra esse aqui. Se for DVI, terá um conversor correspondente, tá? Não troquem, ó, input VGA, output HDMI. 90% dos conversores você vai ver é exatamente o contrário. Entra HDMI, sai VGA, sem alimentação. Esse obrigatoriamente vai ter alimentação externa aí, tá? De 5 volts. Aqui está então a ligação, aquela primeira placa que eu mostrei para vocês. Aqui eu puxei por aqui, né, já que sai aqui eu não tinha o cabinho para ligar direto daqui para cá, depois eu achei. Aí fiz uma soldagemzinha aqui, tá? Funcionou direitinho, tá? Rodei aqui os 2 mega, com 2 mega o exemplo que ele forneceu. Então tá aqui, ó, e aqui uma jogando aqui, tá bom? Agora usando o RP2040-0, que é essa plaquinha aqui que eu comentei na apresentação, que ela tem um número grande mesmo aqui de pinos externos, que ele aproveita até essa base. A maioria dessas plaquinhas bota aqui um pino de debug. Pô, joga fora, esse pino de debug não serve para nada. Eu nunca na minha vida fiz debug. Eu sempre botei serial print em pontos chaves para ver se o programa rodava até lá. E assim que tem que ser. Negócio de debug rodando passo a passo, o trabalho que você tem não justifica. Então tá, então ele fez essa colocação e além disso que eu comentei, ó, tem mais esses padzinhos aqui, só são 10 pads, tirando o ground aqui, ó, são esses padzinhos aqui que você pode soldar um fiozinho fininho, o fio de wire-up que eu uso, né, soldei aqui tranquilamente. Eu escolhi os pontos 20 e 21, porque o 16 e 17 não é possível, Paulo. O 17 está aqui, mas o 16 não está. O 16, que é o H-Sync, ele entra aqui nesse ponto aqui do LED RGB. Ele entra exatamente aqui. Por isso que na filmagem, numa das filmagens, eu botei aqui sei lá, um durex, né, amarelo, para esconder, porque eu acabei queimando essa partezinha aqui, para não ficar feia, isso aqui ficou soltando, eu botei um durex para segurar essa capinha aqui. Depois eu vou tocar esse botão aqui de reboot. E mais isso aqui, então aqui é o 16 e aqui é o 17. Estaria resolvido o problema com o programa que é fornecido. Mas se você não for o seu caso, se vocês quiserem usar, por exemplo, o 20, 21, observe que tem que ser sequencial, tá? 16, 17, 20, 21, 22, 23. Aí vocês têm que alterar no programa, vou mostrar onde, para que vocês adequem, né, o software para aquela situação, tá bem? Aqui eu falo sobre isso. Você perde usando a 16, você vai perder o RGB aqui. E além de outra coisa, né, de vez em quando ele acende aqui, eu não sei qual é o comando na horizontal, sincronismo horizontal, que acaba acendendo o LED, é bem interessante. Mas tá lá, 16 é o horizontal e o 17 é o vertical. Mas vamos lá, tá aqui a montagem que eu fiz. Aqui o pino 16, eu catei ele lá embaixo, aqui ó. E aqui o pino 17, soldado aqui no padzinho, no primeiro pad aqui, tá? Faço uma recomendação para que vocês se preocupem. Se vocês tiverem tremedeira, né? Se vocês não tiverem seguros, não façam, senão você queima. Aqui, esses pontos aqui, é muito traumático aqui, né? Aqui você tem muitas trilhas aqui. Dê preferência por isso ao 20, 21 aqui, que está mais no centro aqui, sem trilhas a mais aqui, tá? Então, tá aqui a montagem. Aqui está a montagem, aqui já com a saída de áudio aqui, ó. Estou levando para o amplificador para ouvir. Muito bom, o áudio está muito bem. Né? Usei aqui uns resistores menores do que na placa anterior. Então, essa montagem ficou mais reduzida, tá? E aqui,
eu fiz para testar, deixei para vocês, mas não vou passar por aqui não, tá? É a instalação dessa toolchain no Windows 10, então você pode compilar programas, etc., no Windows 10, mas é isso usando o visual. Aí eu deixei aqui para vocês, se alguém quiser, né, passar por aqui, achei bem interessante, mas não é o meu feitio, eu não gosto muito do Windows para essas coisas, né? Já que eu estou na linha Raspberry, eu prefiro trabalhar direto no Raspberry Pi. Então aqui usando o VGA, e você tem todo um pacote aí, você vai instalar dentro do Pico, vai criar uma pasta Pico, e lá você vai botar Pico Exemplo, Pico Setup, Pico essa, Pico etc. Tal. Tem várias subpastas aí que você vai ter que instalar. O Pico Tool e o libUSB, vocês têm que também fazer a instalação. E assim vai, tá? E, bom, e aqui exemplo com o Pico VGA, que é um outro pacote que alguém desenvolveu lá, o Panda 3281. E aí eu achei bem interessante, trouxe para cá, ele usa um novo formato de 8 bits para o RGB, em vez do 565, né, 16 bits, na verdade é o 555, né, o pino 5 GPIO 5 não é usado no projeto, porque esse pino 5 é usado internamente, segundo o manual, para outras finalidades. Ele usa o formato String 332, né? Então cabe aqui em 8 bits, aí você faz essa montagem, você vai ter aqui os exemplos do Pico VGA. Você não vai rodar o Doom aqui, tá? O Doom você precisa dos 15 bits de RGB. Então está aqui, VGA Earth é um exemplo, a Terra girando, etc. E vai. Então vocês podem rodar aqui outros exemplos, tem vários deles aqui, tá bom? Muito bem, o que importa aqui, instalação da toolchain no Raspberry Pi 4. Esse aqui, no meu caso, é de 8 GB. Mas claro, eu acho que aqui independe se é de menor capacidade. Então, primeiro, a montagem da toolchain. E aí que eu falo, né, o Raspberry é bem conciso. Então, você usa aqui o Pico Setup, tem um comando depois que você faz um clonezinho lá no GitHub. Você usa um bashzinho aqui, né, e roda o Pico Setup SH. Pronto. Aí vai fazer uma penca de operações, vai levar um tempinho chato lá, né? Instala todas as dependências, mas mesmo assim ela não é completa para rodar o Doom. Né? Mais à frente eu falo, mas aqui ele vai rodar, deixa ele rodar assim, né, do jeito que está. Depois sigam exatamente o roteiro aqui. Eu apanhei muito para chegar nessa apresentação para vocês aí de bandeja. Tá aí, até instale também o Visual Studio, se vocês quiserem aqui, se vocês estiverem usando PiApps. Eu desisti do PiApps aí, porque ele deu um probleminha, eu tive que reinstalar tudo no meu Raspberry Pi. Mas vamos lá. Aqui você vai instalar, se for o caso de fazer manualmente, em vez de usar todo esse caminho aqui. Então tá aqui, você vai instalar o Pico Setup, você vai instalar o Pico SDK, né, vai instalar todas essas pastazinhas, tá? Não esqueça de atualizar. E o GCC também, ARM, None e EAB. Essa aqui é importantíssimo que vocês prestem atenção aqui. O Graham, né, ele fala en passant, quer dizer, uma coisa bem rápida, é que ele usou esse ARM None versão 9.2.1, a versão beta. Se vocês não usarem essa, não roda. Porque aqui o Make GCC ele vai puxar a mais atual, né, no site lá adequado. Então ele vai puxar 8. Se vocês mandarem atualizar, ele vai dizer que já está atualizado. Então vocês vão ter que fazer na unha mesmo. Pegar essa versão beta, baixar, né, abrir, né, e fazer então, dar um reboot lá. Instala tal e dá o reboot. Então está aqui a receita de bolo. A partir do reboot, aí sim ele aparece bonitinho lá, a versão 9.1. Foi quando eu comecei a rodar e compilar direitinho. Sem isso não vai. Aqui alguns exemplos, se vocês quiserem no meio do caminho, verificar se o LED acende, etc. Tá? Muito bem, está tudo aqui. Ó. E vocês devem conhecer o CMake, né? O CMake depois o Make. O Make J4, esse 4 aqui é o número de núcleos que você tem, no caso do Raspberry Pi 4. Ou você poderia omitir isso, ele vai só demorar um pouco mais.
Mas aí quando você faz esse comando aqui, ele já gera o Blink UF2 que você transfere via gerenciador de arquivo. É claro, não esquecendo que você tem que estar no modo boot, tá? Do Pico ou do RP2040. Outras coisas que vocês vão instalar, o Pico Extra e o Pico Playground. Tudo isso é obrigatório, tá? Estou colocando aqui. Da mesma forma, o CMake é usado da mesma forma direitinho. Bom, instalando o Doom agora. Aqui tudo, até aqui, é para você rodar lá um videozinho, principalmente nessa pasta Scan Video, tem vários exemplos. Vocês podem ir lá experimentar. Mas vamos ao Doom que mais interessa aqui, tá? O Doom você tem duas formas de fazer a instalação. Ou você pega o que é fornecido pelo Graham, né? Aqui, ó, o Doom Tiny USB UF2 aqui, que você faz a transferência via gerenciamento de arquivo, ou o Doom WX, em que você, WHX, desculpa, você faz pelo Picotool. Tá aqui, ó, essa ferramenta Picotools aqui é que é usada. Por quê? Porque ele não mexe no programa que já foi instalado antes, é o F2, que já está lá. Aí ele vai somente naquela posição de memória e transfere o programa Doom 1 WHX para essa posição aqui, né? 10042000. Então ele faz isso e a partir dali, tranquilo. E tanto nos dois casos aqui, você tem que estar no modo boot cell, aqui também, tá? Aqui quando você termina o F2, por exemplo, ele sai do boot cell e dá um reset automático. Então vocês abram. Por isso que é interessante que vocês primeiro façam essa transferência aqui, ó, e depois a transferência do F2 sem precisar dar um boot cell extra aqui, tá bom? Ou também, se você tiver um Raspberry Pico, né, com 8 MB, vocês podem usar esse programa direto aqui, do USB ou F2, que o Graham deixa lá para vocês rodarem aqui. Esse aqui é o mesmo desse, só que ele é 4 MB, ele é um pouquinho mais completo, tá? Muito bem, compilando, agora vamos compilar. Aqui eu rodei sem compilar, né? Agora eu quero compilar porque eu quero alterar, por exemplo, aquelas posições de pinos ali, 16 e 17 para 20 e 21. Tá aqui, então você vai instalar da mesma forma esse SDL2, o NET e o SDL2 Mixer. Sem ele não vai dar certo. Então, coloco isso para vocês. Muito bem. Até aqui o que vocês podem fazer é fazer uma compilação para o Raspberry Pi 4 e rodar o Chocolate Doom. Não é problema nenhum. Tá aqui, ó, Chocolate Doom. Ele vai gerar o Chocolate Doom e aí você vai então e roda o Doom Watch transferindo para lá. Mas, se vocês quiserem. Mas não é o caso. Rodar o Doom no Raspberry Pi 4 já tem. O Doom 1 tem o Doom 2, tem o Ultimate e todas as versões você já roda direto. Aqui não, aqui é o desafio, é unir o útil ao agradável. Eu estou aprendendo a programar e ao mesmo tempo vendo a coisa funcionando aqui. Na compilação você vai precisar desse programa aqui, que é gerado anteriormente, né, na build anterior aqui do Raspberry. Esse cara aqui você vai transferir para a pasta USB local bin. Então com isso você pode chamar esse comando direto de qualquer posição que você esteja. Tá? Então está aqui o que você vai falar, copia, está aqui para cá. Outra coisa, você vai ter que instalar também, isso aqui é super importante, tá? Você vai atualizar aqui Update Init USDK e quando você for lá para o Tiny USB, olha só, observe o que eu vou falar, você está no SDK, lib, Tiny USB, você primeiro vai fazer a instalação de submódulos, se não fizer não vai funcionar. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são dicas, tá? Aí você vai incluir, olha, isso é uma super dica para vocês. Você vai incluir na primeira linha do arquivo cmakelists.txt, que está nesse caminho aqui, Home Pico SDK, SR, RP2, Common, Tiny, papapá. Vocês vão incluir essa linha de comando. Logo na primeira linha, primeira linha de comando, você coloca isso. Se não colocar, não roda. Isso é aquele negócio, o rapaz lá não fala, o Graham não fala disso. Aí não comenta. Isso aqui aparece, às vezes você tem que ir lá, pô, por que eu não estou conseguindo compilar? Ele diz que tem falha, tem erro, aí você tem que ir lá, um trabalho chato, para descobrir onde é que está o problema. Aí está aqui, você colocar certinho todo o caminho do Pico Tiny USB Path aqui, ó. Muito bem?
Isso porque eu botei aqui, ó, o pico, tá na raiz aqui, tá? Home pico, e aí dentro da pasta pico, todas as outras que eu comentei aqui. Muito bem, essa aqui é o mais importante. Se você quiser usar qualquer outra versão do RP2040, que não tenha o pino 16, 17 disponível, você quer, eu quero alterar os pinos aqui do H5 e V5. Então o que vocês vão fazer? Olha, super dica para vocês. Vocês vão lá na Pico SDK, SR Board, Include Boards, VGAboard.h. E lá vocês vão alterar no arquivo, nesse arquivo VGAboard.h, as direções, as definições aqui da saída para o sincronismo, tanto horizontal do vertical, que está aqui, ó, pino 16, quanto no horizontal aqui, quer dizer, do 16 passa para o 20, tá? Aí vai falar, por que não precisa do 17 para o 21? Não. Por quê? Porque o programa já entende aqui que essa é a base. Ele já vai usar a base 20 e vai acrescentar para pegar o H5 lá no 21, o V5 no 21, tá? E ao mesmo tempo, mas como eu estou pegando o 20 e 21, eu tenho que matar o 20 e 21 que está sendo ligado aqui na UART. Então eu vou ter que botar -1 aqui nas linhas 48, 49, né, 52, etc. Vocês vão botar -1 em vez de 20 e 21, para não haver duplicidade. Por que isso daqui? É o que eu comento aqui, que a UART seria usada para entrada de teclado via conversor, caso vocês estejam usando a USB como alimentação. No meu caso, não. Eu botei uma fonte independente de +5 no VBus, pino 40, e liberou a minha USB e eu joguei um teclado lá. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? Então tá aqui, para compilar, fazendo tudo isso, olha só, tá? Esse é o comando make, vocês vão fazer dentro do RP-DOOM RP2040, o RP2040 build. Passa para esse build, eu não estou chamando de build, eu chamo de RP2040 build. E aqui dentro eu faço o cmake com todos esses comandos aqui. Cmake, esse traço aqui, está logo depois do D, tá? Ele devia estar, mas tudo bem. Minimum size release, você tem que dar esse comando aqui. Tentei alterar isso aqui, ele não aceitou. Pô, eu quero botar um outro, botar um none aqui, eu não quero esse. Ele não aceita, ele aceita esse aqui. Ou seja, é algo que o Graham botou lá e que você não pode mexer. Aqui que é então a definição do VGA Board aqui, ó, onde você alterou, tá? Se você não faz essa alteração, ele não vai conseguir compilar direitinho. E o resto está aqui. Make J4, e aí sim, você vai ver que você vai ter na SRC dessa montagem aqui, né, embaixo do build aqui, você vai ter um SRC. Você abre lá, você vai ter uma penca de arquivos UF2, vários deles. Mas o que interessa mais é esse aqui, o Doom Tiny USB UF2, que é o de 2 MB, que você vai transferir via gerenciador de arquivo para o seu Pico, RP2040 ou outro que seja, via bootcell, tá? Então não se esqueça disso. Outra coisa, se você quiser gerar o Doom 1.whx, você vai ter que usar esse arquivo whd gen, que estaria na pasta lá, que foi gerado quando compilado. Está aqui, quando você compilou, você usou o build e compilou, foi gerado lá na pasta whd, o programa whd gen, desse cara aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai, então, executar ele, né? Aqui eu acho que tem um errinho aqui, esse aqui pertence aqui, depois eu corrijo aqui, tá? Você vai, então, transformar o Doom 1 WAD, que é de 4 MB, nesse Doom 1 WHX, que tem 1 MB e 700, que aí cabe direitinho dentro do seu Pico. Usa o bootcell e joga pelo Picotool lá. E acabou. Agora, se você quiser jogar também esse whd gen para a pasta localbin, você faça, porque daí você, de qualquer posição, por exemplo, aqui no raiz, você pode dar o comando. É claro que o Doom 1, o caminho dele tem que estar lá, o Doom 1 tem no raiz. Aí você faz a compilação aqui, ó. Por exemplo, se eu quero gerar o whd no modo não supertine, você faz esse comando aqui. Aí ele gera o whd e não o whx. Tá, o whx, você não daria esses comandos aqui. Como você teria até aqui, né, onde você substitui aqui por whx e tira essa parte aqui.
Mas isso aí, então, fica aí então toda a dica. Com isso vocês vão conseguir compilar. Eu peço a vocês, essa é uma recomendação minha, façam isso, além de um exercício de trabalho de programação, é um exercício divertido. E vem mais coisa por aí, o Graham já vai estar pensando no plutônio, ele já está pensando em outras coisas, e vamos trazer todos os programas aí, Mario Bros, ele vai acabar trazendo todos para cá. Eu espero, né? Então eu vou ficar de olho. E enquanto isso eu vou tentando colocar nesse cara aqui, 16 MB, o Doom 2 ou Ultimate Doom. Não consegui até agora. É um trabalhozinho de sapo aí, eu ia colocar nessa aula, mas vi que estava demorando, então faço a aula, e só para dar um adianto para vocês e bons projetos para vocês. Então, até a próxima aula.
Obrigado.